Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos, amigos, irmãos, irmãs, companheiros de doutrina espírita, irmãos e irmãs cristãos, né? Comunhão religiosa. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Espiritualista, seja muito bem-vindo aos cortes do Quai, ao nosso programa, podcast Vamos Falar com Jesus, ao YouTube e as mídias, né? O Facebook e tudo. Hoje vamos falar sobre a cura da filha de uma cananeia. Eu sempre gosto de falar que nós tiramos essas leituras lá do Evangelho, vou olhar as palavras. Vou botar aqui porque eu não posso me mexer rápido, eu me esqueço. Lá do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 e 28. Cura da filha de uma cananeia. Mateus nos relata assim: levantando-se dali, partiu para o território de Tiro. E entrando em uma casa, não queria que ninguém soubesse. Mas não foi possível ocultar-se. Todavia, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, ouvindo a respeito de Jesus, imediatamente veio e prosternou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e pedia-lhe que expulsasse o daimon da sua filha. Dizia-lhe: deixa primeiro ser saciados os filhos, pois não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em resposta, ela lhe disse: mas, Senhor, também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas das criancinhas. E Jesus respondeu: por causa desta palavra, vai, o daimon já saiu da tua filha. E a mulher, partindo para sua casa, encontrou a criancinha deitada sobre o leito. E o daimon já tinha saído. Então, esse é o estudo. Por isso que a minha voz também não está legal. Não estou 100%, mas vamos lá. Tarefa dada, tarefa tem que cumprir. A cura da filha de uma cananeia. Por que Jesus falou isso? Que Jesus falou: deixa primeiro ser saciados os filhos, pois não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque esse povo, o povo da Cananeia, que era uma aldeia, era uma cidade, um vilarejo, ele era um povo pagão, em que eles preferiam alimentar os animais e não cuidar dos filhos, não cuidar dos seus idosos, não cuidavam do seu semelhante. Não tinham amor ao próximo, não tinham consideração. E aí, no momento em que a dor apertou, em que sua filha estava com obsessores, né, espíritos impuros, o daimon, o capeta, o capiroto, encosto, não sei o nome que for, aí ela se viu obrigada a pedir ajuda. Né? E aí ela prosternou-se.
que é prosternar? Se ajoelhou, implorou, pediu. Aí Jesus, como Jesus sempre... Ai, eu sempre esqueço que não dá para se mexer ligeiro. Aí Jesus, como sempre, usava as ocasiões, os momentos, as histórias, para dar um ensinamento. Ele já aproveitou que deu a lição de moral, né? Quando ele fala, pois não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não que ele estava proibindo alimentar os pets, não, não é isso. É que o que nós vemos hoje já acontecia lá atrás. Nada contra, nada contra. Mas tem uma incoerência, né? Quando dá uma notícia de maus tratos de um cachorro, de um pet, o povo entra em comoção, né? É lindo de ver. É mensagem, é face, queremos justiça, queremos que condenem e tal. É louvável, tudo bem. Só que quando morre, que nem agora, ontem, morreu, não, ontem foi agredido, esse domingo foi agredido, queimado, um morador de rua lá em Brasília. Não sei se é em Brasília, acho que foi em Brasília. Ontem, domingo. E ontem, hoje de manhã, morreu. Alguém falou? Tem tem comoção nas redes sociais, que nem do cão orelha no início do ano ou ano passado? Não, né? Não que seja proibido, não é isso. Nós temos que sim zelar pelos nossos animais, cuidar, amparar, alimentá-los, protegê-los, sim. Mas também temos que cuidar, amparar, proteger as nossas crianças, os nossos idosos. E esse povo da Cananeia, eles eram conhecidos por não estarem nem aí com as suas próprias crianças, com os idosos, com o seu semelhante. Então Jesus aproveitou e pisou no calo, deu um puxão de orelha, né? Ensinando aqui que devemos ter eu me esqueço que não pode ter compaixão pelo nosso próximo. Empatia, né? Nos pôr no lugar, sentir a dor do outro. Mas daí ela foi, né? Ela foi perspicaz, porque ela diz o que você está dizendo para mim. Mas o animalzinho também precisa de cuidado. O animalzinho também precisa de compaixão. O animalzinho é um anjo, são os anjinhos, né? Mas assim, o amor que você dá pro seu pet, também dê para uma criança. Também, eu me esqueço. Aí também dê para um parente, para um ser humano. Porque o que está faltando na atualidade, eu serei breve por causa que eu não posso ficar muito tempo sentado. Eu posso ficar muito tempo sentado nem deitado. Que loucura. Mas é fácil, é fácil. Nós temos o que eu perdi aqui? Que também cuidar dos seres humanos. Então, quando Jesus diz, é lícito, né? Aí também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas das criancinhas. Aí Jesus, por causa desta palavra, o daimon já saiu da sua filha. Ou seja, ela entendeu a mensagem. Né? Que ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da mãe, mas também cuidar dos filhos. E nós também. O que é comum entre nós religiosos?
de todos os matizes, de todas as doutrinas. Nós queremos salvar o mundo, queremos salvar aquelas que vão nos nossos locais de orações, né? Nas casas espíritas, na igreja, no templo, aqui em casa, os estranhos. E não cuidamos muitas vezes do nosso próprio filho, da nossa própria mulher, do nosso próprio marido, dos nossos próprios colegas de trabalho, dos próprios amigos. Temos um ensinamento que a maioria das casas espíritas fala, e é verdade, né? É que a gente é orgulhoso, a gente não vai admitir. Porque a tendência de nós é dizer que a nossa família é a mais perfeita. Que os problemas eram nos outros. Na minha família, não. Mas tem um ensinamento, uma mensagem, na maioria das casas espíritas, no mínimo um palestrante, uma vez por ano, vai falar essa história. Né? Que é uma historinha que tem dois jovens conversando. Dois filhos de um palestrante, ou de uma palestrante. Né? Eles estão lá, sentados junto com a mãe deles, ali na frente, com a família, vendo o pai falar lá na frente. E o pai fala bonito, e o pai fala de Jesus, e o pai fala de amor. Né? Vamos botar o Eduardo. E o Eduardo fala de Jesus, o Eduardo fala de amor, e fala com eloquência, e fala lindo, e fala emocionado, e emociona a plateia, umas 50, 100 pessoas na casa, a casa lotada. Aí o filho, meu filho, eu não tenho, né? Então por isso que eu boto eu. O meu filho está sentado na frente ali, vai falar para o amiguinho. Como eu queria que o pai e a mãe fossem lá em casa, igualzinho o que são aqui no centro espírita, na igreja. Porque o que é comum nós sermos, né, no centro espírita, no local de oração, na igreja? Nós sermos solícitos. O que eu quero dizer com isso? Bom dia, boa noite, Deus seja louvado. Deus esteja contigo, meu irmão, minha irmã, a voz mansa, né? Somos só educação. Pode contar comigo, meu irmão. Pode contar comigo, minha irmã. Jesus te ama, Deus está contigo. Aí a gente chega em casa. Como? Por causa também da convivência, né? Da convivência. Então a gente esquece os pudores e a gente xinga, a gente ofende, a gente faz brincadeiras maliciosas, achando que é brincadeira, mas está ofendendo, está judiando, né? A gente é um déspota, um ditador, né? O último, aqui nessa casa quem manda sou eu, né? E aí esquecemos. Por que aquele Eduardo, que é solícito, que deseja boa noite, com Deus, minha irmã, meu irmão, tem a voz mansa, lá dentro do centro espírita. Por que aquele Eduardo do centro espírita, da igreja, não pode ser o Eduardo da esposa, o Eduardo do marido, o Eduardo do filho, o Eduardo da mãe, do pai, da avó, sei lá que for? É isso que Jesus quis dizer. Que do jeito
Com o mesmo amor que eu dou seja para o pet, eu dei para a criança também, para quem convive comigo, ou quem vai conviver, ou quem vai entrar em contato comigo. Porque hoje, você pode ficar ofendida e ofendido, mas daí é sua consciência, a gente entende. É o aprendizado, é o momento. Mas quando amadurece, entende que a gente estava certo. A gente olhar uma sociedade como um todo, sem viés político, sem viés de religião, sem viés de amizade ou não, de conhecimento ou não, olhar como um todo. As pesquisas vão dizer e vão mostrar para nós que a maioria, principalmente os casais jovens com seus 30 anos, homem e mulher, e mulher com mulher, ao invés de terem filhos, estão preferindo ter filhos, filhas de 4 patas, né? Nossos petzinhos, nossos cachorrinhos, nossos gatinhos. Nada contra, eu amo. Eu só não tenho porque os coitadinhos vão ficar presos, vão ficar dentro de casa, sofrendo, né? Tanto é que o meu último eu dei pra mãe. Porque lá tá se divertindo no campo, se divertindo no meio do mato lá. Que aqui o coitadinho não conhecia a terra. Né? Nós devemos, só que estão dando mais amor, mais carinho pro animalzinho do que pro ser humano. Não é? É. A maioria de nós, eu sei, não posso ficar muito. A maioria de nós estamos retrocedendo, estamos voltando a conviver que nem essa mulher da Cananeia. Somos um cananeus. E Jesus não quer isso. Deus não quer isso. Você não queira isso. Porque tudo que eu faço para o meu semelhante vai voltar um dia para mim. E o que eu quero que volte? Se eu quero que volte empatia, se eu quero que volte solidariedade, se eu quero que volte simpatia, se eu quero que volte amor, fraternidade, qualquer pessoa para mim, um respeito, para mim, eu tenho que agir assim. Né? Porque é uma mão de via dupla, né? Vai e volta. E viu aqui, ó, viu como Jesus não condena para sempre, porque mesmo Jesus sabendo que há muitos anos ela, porque é característica, é os ensinamentos, é as virtudes daquela mulher de priorizar mais os animais, não cuidar tanto dos filhos, não cuidar tanto da família, né? Estava enraizado na sociedade lá naquela aldeia, né? Naquela cidade, Canané. Mas como Jesus viu que tinha um pouquinho de consciência, né? De sentimento naquela mulher, uma pelo amor de mãe, né? Amor de mãe. Que mesmo sabendo que pelos pecados dela corria o risco de Jesus não ajudar ela, mesmo assim ela foi lá, se ajoelhou, né? Se humilhou. E Jesus podia não ajudá-la, porque os outros não queriam. Se dependesse dos apóstolos, eles não iam ajudar ela. Eles devem ter olhado para Jesus e devem ter comentado: Jesus vai ajudar essa mulher? Essa mulher que não ajuda ninguém? Essa mulher que mal cuida dos filhos? Nem cuida dos filhos, do marido, da mulher, dos parentes? Só que Jesus não ia pelo corpo, né? Não ia pelo agora. Jesus enxerga nossa alma.
Jesus enxerga o nosso sentimento. Por isso que a gente sempre diz que Jesus não se importa se você usa terno, se você é rica, se você é rico, se você tem sítio, se você tem casa, se você tem 10 carros na garagem. Para Jesus isso aí pouco importa. Ele vai olhar a sua índole, seu caráter, o que você tem feito nos últimos 30, 40, 50 anos, né? O tempo que você está aí, né? É isso. E as probabilidades do futuro. Pois Jesus conhece nós desde o momento que a gente nasce, sabendo mais ou menos o potencial que cada um de vocês tem daqui 10, 15, 20, 30, nem você sabe, nem eu sei. Mas quando eu tinha 5 anos de idade, Jesus já sabia, eu não sabia, minha família não sabia, ninguém sabia. Mas Jesus, o vô já sabia, porque o vô meio que me cuidava. Mas Jesus já sabia, aos 45 o Eduardo tem probabilidade de ler o Evangelho. Se não desviar a rota, vai ler. Então ele já sabe. Então ele olhou para a alma dela e viu, apesar de toda aquela criação, todas as virtudes, todas as características para o mal, né? Ela usou o amor de mãe para ir lá pedir para salvar a filha, né? Tirar os obsessores, tirar os capetas, daimon, espíritos ruins, impuros. Só isso aí já demonstra, né? Amor de mãe, encarar tudo e a todos, né? Sabendo que poderia não receber ajuda. E a probabilidade era não receber ajuda. Se não é Jesus, se Jesus não é Jesus, se é um Eduardo, se é um Pedro, se é um Tiago, não iam ajudar. Não iam. Mas mesmo sabendo disso, ela foi. Nisso aí, já pegou Jesus, né? Porque é sempre aquilo. Quando a gente sacrifica, já toca o coração de Jesus. Já é 50% de você receber o que você foi pedir. Que no caso dela foi a cura da filha. Então eu vou tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em resposta, ela lhe diz: Senhor, também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas. Ou seja, por mais que façam mal, também merecem o perdão, né? Então você, eu, nós, pensamos daqui para frente: será que eu estou sendo um caraneu? Ou estou fazendo diferente para não ser um cananeu? Porque se eu não me comovo, se eu olho as notícias de morte, de terremotos, de furacões, de enchente, né? Feminicídio, que está acontecendo muito, 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 e não me toca o coração, eu sou um cananão, eu sou uma cananeia. E aí eu tenho que pensar, se eu fizer uma oração para Jesus, como é que Jesus vai me enxergar? Então, passamos a ter mais empatia pelo ser humano. Não deixar de cuidar dos animais. Tem que cuidar, tem que proteger, tem que amparar. Esse é um dever de todo ser humano, né? Mas também cuidar e amparar o nosso semelhante. Que é o que está faltando. É o que está faltando direto. Em todos os lugares. Em todas as nacionalidades. Bom, esse é curtinho, era para... E travou. Vamos fazer o nosso pré-encerramento. Pai Jesus, te agradecemos por mais uma tarde de estudo, por uma orientação, uma inspiração. Pedimos que nos proteja, que nos ampare, que cuide de nós, os que
estão em casa e os que vão sair para trabalhar, os que vão sair para trabalhar amanhã, proteja, para que vão e voltem em segurança nos seus carros, nos seus ônibus, nas suas motocicletas, porque voltem para junto de seus familiares, das pessoas que os amam e que o esperam todas as noites, todas as madrugadas, todas as manhãs. E que aqueles que trabalham com produtos químicos possam se proteger e se sentir amparados e protegidos por Ti, ó Pai, ó Jesus, ó mentores. Com o Pai Nosso, damos por encerrado essa leitura saudável que nós fazemos em Teu nome todas as noites, todos os dias, todas as tardes, todas as horas. Pai nosso que estais no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima noite a todos. Fique com Deus. E para os colegas, se tudo der certo, domingo estamos de volta. Vai dar certo. Conto com a oração de vocês e a minha. Abraço, fique com Deus. Se cuidem. Usem os EPIs. E nós que vamos ficar em casa, vamos dormir, vamos descansar. Para amanhã vocês irem trabalhar em segurança também. Né? E voltarem. Porque vocês têm filhos, vocês têm mulher, vocês têm marido, vocês têm familiares, têm pessoas que amam vocês. E só quando a gente está sozinho mesmo, de verdade, que a gente sabe que quem tem família é milionário, é milionária e não sabe. Às vezes você tem só teu marido, só o casal. Vocês não tiveram filhos. Mas vocês são milionários e não sabem. Então pare de brigar com sua mulher. Respeite. Porque quando você precisa, ela está aí com você. Porque a gente só dá valor quando a gente não tem. E é triste, meus amigos. Mas, de boa, de boa. Abraço, fique com Deus.